A graça e a paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Quero te convidar para mais um vídeo aula da revista Palavra e Vida, a revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando nesse terceiro trimestre um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Fé, fidelidade e força. Quem escreveu, que é o autor da revista, é o pastor Fábio Martins, e nós já temos falado da biografia dele durante todo esse trimestre, né? E nossos agradecimentos a esse querido pastor, que é autor dessa revista, Fábio Martins. Estamos estudando a lição 11ª, a lição 11. A lição tem como texto base Juízes 17, capítulo 17 e a capítulo 21. Fidelidade e entendimento, né? Fidelidade com entendimento, ou fidelidade e entendimento. É o título dessa lição. Mas antes de entrarmos propriamente, estaremos fazendo aqui uma oração de agradecimento e para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para realizar esse estudo, essa videoaula, né? Pai querido, Deus eterno, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida e saúde. E agora, Senhor, de poder estar estudando a Sua bendita palavra, que ela nos ensine e nos traga entendimento, Senhor, nesses dias que nós estamos vivendo. Os ensinamentos do passado podem servir, Senhor, para nos alertar o futuro. Que assim seja, Senhor, com esse estudo de Juízes, o livro que fala dos juízes que julgaram a nação de Israel por vários anos. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por trazer esse estudo, né? O autor ter trazido esse estudo para nós, e que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor e sua família e da Convenção Batista Fluminense, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, né? O texto base é Juízes, aqui, 2 versículos, Juízes 17, versículo 1. Nós estaremos lendo agora. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica. E o texto 21, né, que são esses 5 últimos capítulos, que diz assim, 21, e o último versículo que é 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Já temos lido o texto e o título agora, né, que nós vamos estar repetindo, fidelidade e entendimento. Nós vemos, irmãos, que nesses últimos 5 capítulos do livro do Juízo forma um apêndice, né? E nós vemos que apêndice é um corpo, né? Em forma de um corpo. Irmãos, nós vemos aqui que durante esses 5 capítulos vai ser narrado várias coisas que acontecem nesses últimos 5 capítulos. E é interessante que muitas coisas eles não aprenderam com o tempo, né? E vai dizer assim, eles narram alguns aspectos mais tristes dessa época obscura da história hebraica, que apresenta a imoralidade mais baixa e o caos mais completo da Bíblia, né? Nesses 5 capítulos, irmão, aqui nós vamos ver várias coisas que o povo apronta, né? Primeiro, na introdução, lá do capítulo 7, 17, aliás, já de primeiro um homem chamado Mica, né? E esse homem, ele tinha basicamente furtado da sua própria mãe um valor, e a mãe
amaldiçoa o ladrão sem saber que era o filho, né? Mas depois que descobre que era o filho, ela o abençoa, mas não traz assim o arrependimento. Disso é a introdução ali, basicamente ali da idolatria, né? Você vê que a idolatria aqui, o dinheiro, ela pega aquele dinheiro com aquele valor e em parte faz uma imagem. Depois da imagem, irmãos, nós vamos ver que várias coisas se sucedem, né? Mas vamos aqui ao texto. Fala-se de desenganos e roubo, uma ignorância espiritual que se fabricam ídolos, pensando que representa Deus, Jeová, né? Uma corrupção espantosa e guerra entre as tribos de Israel. Você vê que através de um pecado, outros pecados são introduzidos, né? Através da idolatria, outros pecados são introduzidos, como a mentira, né? E a corrupção, roubos, um período de confusão e desregramento havia se estabelecido. A realidade que a parte final do livro de Juízes é a mesma que vai terminar o conteúdo. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que se achava mais reto. Juízes 17, 6, né? Ele disse, naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Também se repete lá no final, no versículo 25 que a gente leu. Juízes 25, 21, 25 foi o que nós lemos, né? E a vida religiosa, 17, 18, né? 17, 18? Não, peraí. Ah, tá. 17 e 18 é o capítulo. A moral, 19. A política, de 20 a 21. Estava em confusão. Sendo assim, aprendemos que buscar o Senhor é entendimento para lidar com tempos obscuros e o caminho certo a seguir. Então, só encontraremos entendimento, razão e sentido quando nós buscamos ao Senhor, né? Nós vemos aqui que Mica e o ídolo da sua casa, depois eles fazem outra coisa terrível também, que é o lugar de adoração, né? Eles passam a adorar na casa desse homem chamado Mica, né? Suborna não, como se diz assim, aluga um levita para ser seu sacerdote. Outra coisa também que o sacerdote estava fazendo de errado, né? E outras coisas que nós vamos ver aqui nesse teor do estudo. Fidelidade e entendimento para não abraçar a idolatria. Capítulos 17 e 18. Os capítulos 17 e 18 de Juízes são registrados na história de Mica, o homem da região montanhosa de Efraim. Ele era efraimita, né? Ele havia roubado 1.100 moedas de prata da sua mãe, ó, e devolveu-as. No capítulo 17, 3, né? Então, assim restitui as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Então ela pega essa moedas, né, e faz um ídolo, né? E, no entanto, apenas depois de ouvir as maldições que ela jogou contra o ladrão, a devolução do valor se deu não por conta do arrependimento. Então nós vemos que ele não se arrependeu, mas ele teve medo, né? Mas por temor das maldições proferidas por sua genitora, por sua mãe. Mica é dúbio, porque é o forte bastante para furtar, mas fraco para admitir seus erros genuinamente. Sua mãe, por outro lado, é dúbia, porque tem a prontidão de amaldiçoar o infrator, mas quando sabe que se trata de seu filho, abençoa, né?
É rápida em amaldiçoar e perdoar e proclamar restauração. Ela não se preocupa com um genuíno arrependimento. Então nós vemos aqui uma falha, né, também da sua mãe, porque sabendo que o seu próprio filho foi o furtador, deveria ter repreendido, ter ensinado que é uma das práticas que não se deve fazer nos 10 mandamentos, é não roubar, né, o seu próximo. Então, nós vemos que há cometimento de várias coisas. Mas por quê? Porque exatamente o que está no versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, né? Então, por não haver um líder, por não haver ordem, todo mundo fazia o que queria, né? A sua mãe, por outro lado, dúvida, não profere uma palavra de instrução, ó. Não desencoraja a atitude deleitosa e nem sonda o coração do seu filho. Na verdade, a educação cristã, ela começava dos pais, né? Ou a religiosa, né? Vamos dizer assim, né? Começava dos pais. Se seus pais severos, grossos e punidores afetam negativamente a vida dos filhos, pois a condescendentes faz o mesmo papel, né? Então ela deveria ter trazido uma palavra de repreensão sobre aquela atitude do seu filho. Pelo contrário, ela pega e incentiva o filho a praticar a idolatria, né? Que era outro pecado também descrito na lei, que estava na lei, que não era para praticar, né? Vamos continuar aqui lendo aqui esse versículo aqui, o 4, diz assim, de 17, diz, porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu ao Víris, o qual fez dela uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha esse homem, Mica, uma casa de deuses, ó. Ele fez um éfode e terafins e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Muitas coisas erradas, né? Primeiro, a casa dele não era casa, lugar certo para adoração. Fez ídolo, né? Consagrou pessoas que não era para fazer essa atividade religiosa, né? Havia um homem de Belém, da tribo de Judá, e era levita, peregrinava ali. É outra coisa também que nós vamos ver no decorrer desse estudo, irmão, é que esse levita estava peregrinando e caiu exatamente na casa desse homem chamado Mica, que depois faz uma proposta para alugou, né, para ser sacerdote ali daquele ídolo. O ponto alto do relato acontece quando a mãe de Mica pega parte do seu valor devolvido e contrata ovelhas para fazer uma imagem, um ídolo, que nós lemos. Assim como o jardim começa com a primeira planta, a casa de deuses de Mica tem início quando ele produz seu primeiro deus, né? 15:5, né? Então não foi aquele versículo que nós vemos, que havia ali um santuário. Desrespeitosamente afronta o Senhor e lança fora os preceitos. Nós vamos ver quais são esses preceitos, que está em Êxodo 20. Êxodo 20, vou botar aqui uma régua aqui, a gente não perdeu o texto. Êxodo 20. (4 e 5) diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, a ordem de Deus, lá, quando estabelece as leis, né, são os 10 mandamentos, que não faria imagem de escultura, nem semelhança do que havia em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas. Não fizesse semelhança
com Deus com nenhum aspecto que nós conhecemos, né? Aí o 5 também diz assim, completando: não te curvarás a ela, nem te servirás, porque eu, Deus, né? O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quando Mica e sua mãe fazem esse ídolo, começa a aborrecer a Deus, né? Com suas práticas, desrespeitosamente, né? Em Deuteronômio também é confirmada, né? A lembrança, a relembrança dos mandamentos de Deus lá em Deuteronômio, né? A repetição das leis, Deuteronômio 4, 15 e 17. 15 a 17, né? Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois a semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais. É isso mesmo? É. E corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou fêmea. Ó, de macho ou fêmea. Figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave ligeira que voa pelos céus. Então, a ordem é que não fizesse nada parecido que nós conhecemos, né? Deus não é adorado em forma ou imagem criada por homens, né? Imaginário. Imagem não revela a justiça, a ira, a benignidade, o amor ou qualquer outro atributo divino. Esta família efraimita quer adorar a Deus por suas próprias obras, né? Então, um dos erros mais graves do ser humano é tentar formular Deus do jeito que a gente pensa que ele é, né? Mas Deus está acima da nossa capacidade. Como não havia rei em Israel, cada um fazia o que se achava mais reto. 17:6. Foi o que nós lemos aqui, né? Então, sempre lembrando esse versículo ao total da lição, vai falar isso, né? Quando se deixa fazer essas coisas erradas, é porque as pessoas querem fazer o que ele quer, né? Não seguir a vontade de Deus. Como não havia rei em Israel, cada um fazia o que ele achava mais reto. 17:6. Mica unge um de seus filhos sacerdotes, fazendo uma estola sacerdotal. Outro erro aqui que só da tribo de Levi, só um levita poderia ser consagrado a um sacerdote. E aqui é outro erro aqui. Ele pegou um dos filhos dele, né, para fazer essa como sacerdote. O declínio espiritual dessa casa avança com a chegada de um levita. Mais erro ainda, né? Porque foi utilizado ali de uma forma errônea, né? 17, 7:3. 7 a 13, né? Então nós vamos ver aqui, 17, 7, 13. Diz assim: e havia um homem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que se achasse comodidade, chegando ele, pois, a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. E disse-lhe Mica: de onde vem? E disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então disse Mica: fica comigo, ser meu por pai, sacerdote, e a cada um darei 10 moedas de prata, vestuário e sustento. E o levita entrou. Na verdade, irmão, você vê que ele aluga esse homem para que fosse sacerdote. Coisas que, primeiro, é errado também, né? Aceitar suborno, né?
E segundo, aqui o levita está num lugar que não é para estar, né? Somente no lugar que foi determinado por Deus para fazer adoração. E quer se instalar onde lhe parecer. Sai de Belém de Judá e fica na primeira cidade que encontra. 17, 8, 12. O coração ganancioso de Mica vê em grande oportunidade de ter um sacerdote de origem levita dando-lhe um salário, né? Em suas palavras, sei que agora que o Senhor me fará bem, portanto tenho um levita por sacerdote. 17, 13. Em tudo isso, Mica e sua mãe creram que assim estava servindo ao Senhor, ignorando que Siló. Então, irmãos, nós vamos ver que em Josué, né? Josué. Vamos ver aqui, Josué. Josué. Isso mesmo. Em Josué 18, versículo 1, diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou com Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Então, Siló, essa cidade, foi estabelecida como lugar de culto apropriado para fazer oferta ao Senhor, né? Então, irmãos, nós vemos mais um dos erros que o próprio levita cometeu, né? Fazendo-se a casa de Mica como lugar de adoração. E não é assim, né? E diz assim: em tudo isso Mica creram. Então. O capítulo 18 registra como o ídolo e o sacerdote Mica foram roubados. Aliás, em suas palavras, sei que agora o Senhor me fará bem. Portanto, tem um levita por sacerdote. 17, 13. Em tudo isso, Mica e sua mãe creram que assim estava servindo o Senhor, ignorando que Siló, né, fosse lugar devido, devia ser o único santuário designado por Deus. Então, ali já está estabelecido Siló ser lugar de adoração. O capítulo 18 registra como ídolos os sacerdotes inimigos foram roubados. Os danitas ainda não tinham se estabelecido em sua herança. 18, de 1 a 12. E chegaram até a casa de Mica. 18, 12. E viram tudo o que tinha. Depois de seguirem a viagem para Laís, identificaram que era uma cidade segura e em paz. Outra coisa, uma coisa levando outra, eles pegam essa cidade de Laís, que era uma cidade afastada dali, e tomam essa cidade, né? Decidiram voltar à casa de Mica e pegaram para si o que não era deles, e o sacerdote levita e Mica novamente se vende, sob a promessa de serem líder espiritual de uma tribo e não apenas de uma família. Então agora, irmãos, o pecado da idolatria, ele se expande mais, né? Ali já há roubo, furto, né? E violência, porque eles foram invadiram uma residência para roubar aquele. Os danitas destroem Laís, violência, um povo pacato, e se estabeleceram naquela terra com a imagem de escultura feita por Mica. Então agora toda uma cidade vai se tornar idólatra, toda uma tribo, né, vai ter um ídolo, o ídolo que foi construído pela sua mãe e ele, né, Mica. Vemos nesses capítulos que o coração desgovernado é capaz, né? Mica pecou porque fez um ídolo e estabeleceu seu próprio santuário em sua casa, contrariando a Deus, né? O levita pecou, não ficando na cidade onde havia de servir, atuando ilegalmente como sacerdote, corrompendo de maneira eminente. Uma das coisas que o sacerdote não poderia ser é corrompido, né? Ou fazer as coisas de Deus por ganância, em troca, né, das coisas. Os danitas pecaram porque
abandonaram o seu território, apossaram do que não era deles, e destruíram a cidade que vivia em paz e adotaram como seu Deus a imagem fabricada por Mica. Constituímos idólatras sempre que em nosso coração preterimos a Deus e abraçamos valores, princípios, coisas que desonram o Senhor. Então, toda vez que nós abraçamos coisas que é errado, que desagrada a Deus, nos tornamos um idólatra, né? Então falamos nesse primeiro tópico, fidelidade, entendimento para não abraçar a idolatria. Então nós vemos como que a idolatria, ela não só faz com que as pessoas não adorem o verdadeiro Deus, e como ele cresce a violência, a maldade, o pecado gera mais pecado ainda. A fidelidade e entendimento para ponderar, considerar e falar, né? Segundo tópico. O capítulo 19, nós já falamos do capítulo 17 e o capítulo 18. Agora nós vamos entrar provavelmente no capítulo 19, 20 e 21. O capítulo 19 de Juízes, provavelmente o texto que mais revela a perversidade do homem, degeneração sexual, moral e espiritual do povo. Esse capítulo aqui, irmão, nós vemos que os homens lá de Gibeá, eles entram na casa de um levita, né, da tribo de Levi, e nós vemos que eles cometem pecados sexuais abomináveis, como aqui nós vemos, eles queriam, na verdade, ter relação sexual com esse levita, mas o senhor da casa, que estava recebendo seu visitante, disse que não era coisa sadia, né? Era loucura isso, cometer esse pecado em Israel. E nós vamos ver que ele oferece a sua filha e essa mulher que a sua concubina, a concubina do homem, né, do levita, e nós vemos que eles afrontam, né, esse senhor e acaba abusando a noite toda da esposa, né, da concubina do levita, né. Aqui tem um diálogo que ele fala assim, deixa eu ver onde está aqui. Então disse o velho, a paz seja contigo, quando te faltar que meu cargo tão somente não passa, não é esse aqui não. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, toda vez que você vê homens filhos de Belial, você pode ter certeza que não são gente boa, né? São homens maus, né? Cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou na tua casa para que o conheçamos. Esse conheçamos aqui, nós já vimos essa expressão, né? Lá no livro de Ló, né? Então, e o homem, o senhor da casa, saiu e disse-lhes, não, meus irmãos, meus, ora, não faça semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura, né? Esse aqui é a minha filha virgem, a concubina dele, tirar para fora e humilhai, e fazer delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura em semelhança. Então, na verdade, esses homens eram homens malfeitores, homens malignos, que tentavam ali, vamos dizer assim, violentar a honra desse homem, né, desse levita, mas foi impedido pelo senhor da casa, e assim foi dada a concubina, e ela foi ali humilhada a noite toda, violentada. Então nós vemos que o pecado da idolatria, ele cresce com as coisas que vão
sucedendo, né? A degradação moral. Então, a degradação sexual, moral e espiritual do povo. Ele narra a história de um levita que se hospeda em uma casa de Gibeá, 19, 15, 16, com sua concubina, depois que um homem velho que tinha no campo lhe oferece ajuda. Porque eles saíram da terra dele, lá da casa do sogro dele, né? E ele tinha ido a Belém e estava voltando para Jerusalém e não tinha hospedagem na casa. Então eles ficaram na praça e esse senhor, né, viu a necessidade deles de não passar ali desprotegido e ofereceu a sua casa, né? Continuando aqui. E tudo ia bem naquela casa até que os moradores daquela cidade cercaram o local e pretendendo que o homem velho entregasse o levita para que abusasse dele, ó. 19, 22. A sequência do texto é dramática. Então nós vemos aqui uma sequência dramática causada pelos esses homens de Belial, homens malignos, que tentaram violentar esse homem, né? E com abuso sexual, né? O senhor da casa saiu a ter com ele e disse-lhes: Não, meus irmãos, não faça tal semelhante mal, já que o homem é esta minha casa, não façais tal loucura, minha filha virgem concubina. Dele trarei para fora, e humilhai, fazei delas o que for melhor vos agrade. Porém, este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles do que lado de fora. E eles forçaram a abusar dela toda a noite até a manhã. Então, nós vemos hoje, irmãos, algumas práticas que hoje são cometidas. Esses homens fizeram há milhares de anos abusando dessa senhora, né? Subindo a alva e deixaram, ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava e o seu senhor, e ali ficou até que fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu a porta da casa e, seguindo o seu caminho, eis que a mulher, a sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele disse: Levanta e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem pôs sobre o jumento e dispôs e foi para casa. Chegando a casa, tomou um cutelo e, pegando a concubina, despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou a todos os limites de Israel, cada um que se presenciava aos outros. Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisto e considerai e falai. 19, 23. Aqui, irmão, dá outro processo do crescente da idolatria, da maldade, do pecado, né? Como uma nação, ela se mergulha numa degradação moral, tanto política, espiritualmente, né? Agora nós vemos que está breve a acontecer um racha na nação de Israel, né? Então, esse homem pega a sua esposa, corta em partes de 12 pedaços, e envia a cada tribo, né, para mostrar a loucura que esses homens dessa cidade, né, da cidade de Gibeá, forçaram, né, a mulher do levita e humilharam, né? Então, ele, indignado, pedindo justiça, ele manda essas partes para que as tribos, os anciãos da tribo, se juntem e avaliem o que aconteceu, né? O pecado dos homens perversos de Gibeá assemelhou-se dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Então, lembra, irmãos, como era Sodoma e Gomorra, né? Fedia, né? Chegava aos narizes de Deus os pecados ali cometidos. 19:5. E provocou a indignação de toda a Israel. Também se assemelha ao texto de 1 Samuel 11:7. Vamos ver aqui o 1 Samuel 11:7. 1 Samuel 11:7, né? Então,
instantinho para a gente achar o texto aqui. 11:7. Então diz assim: tomou um par de bois, cortou em pedaços, enviou a todos os extremos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, então se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo, e saíram com ele um só homem. Era um ato já que o levita fez, parecido com o de Saul, para que eles fossem pelejar, né? Então, irmão, nós vemos aqui se torna a primeira guerra civil deles, né? A primeira guerra. O pecado dos homens perversos de Gibeá assemelhou-se ao dos habitantes de Sodoma. E também a semelhança ao texto de 1 Samuel 17:7. De 11:7, né? Na verdade. Em que Saul cortou 2 bois e 2 partes e distribuiu entre as tribos. E houve uma convocação geral para que Israel respondesse ao território, ao terrível ultraje. Juízes 20. Curiosamente, os benjamitas fizeram ao lado dos habitantes de Gibeá. Como não quiseram mediar grande mal, foram dizimados na guerra. Então, irmãos, ali já teve uma ruptura nessas 12 tribos, né? E perderam a guerra e foram quase totalmente, os benjamitas, né? Ficaram sem uma tribo, né? Para que Benjamim não desaparecesse e pudesse nascer, outras tribos lhe entregaram 400 virgens perdoadas no massacre de Jabes Gileade, né? Aos benjamitas. Isso aqui foram outra coisa que aconteceu, que os benjamitas não cederam a essa tribo e houve guerra de Israel com eles e eles perderam a guerra para Israel e quase foram dizimados, e para que não houvesse a extinção dessa tribo, né, foi perdoado ali as virgens para que se casassem com os benjamitas e assim permanecessem. Além do mais, os israelitas, não querendo violar o seu voto de Benjamim, né, empregaram um ardil para proporcionar 200 esposas aos benjamitas restantes que ficaram sem companheira. À luz da parte final do Juízo 19:30, devemos a tudo isso ponderar e considerar e falar. Ponderar a guerra, que é a guerra de Israel, sob a liderança de Judá contra os benjamitas, seus compatriotas, tem o seu lado legítimo e ilegítimo. Legítimo porque buscava combater a justiça feita àquela mulher. Ilegítimo porque o Senhor os levara a Canaã para combater as nações estrangeiras e não pelejar entre si. Então, os irmãos veem que um pecado leva a outro, né? O objetivo de Deus foi para que livrasse aquelas nações ali do pecado e não brigasse, mas exterminasse aquelas nações idólatras. E aqui nós vemos que a própria nação, ela comete esse pecado e tem as suas guerras, né? Tentando se destruir. Então, ilegítimo por causa disso. Considerar que foi o distanciamento do povo das leis do Senhor que culminou numa guerra civil sem precedente e com inúmeros irmãos mortos, benjamita e os demais de Israel. Irmão, toda vez que nós afastamos das leis de Deus, dos propósitos de Deus, o mundo ele entra em declínio, né? Hoje nós vamos falar sobre, no modo geral, aqui foi em relação a Israel, o povo de Israel. Mas nós vemos que esses pecados continuam até hoje no nosso meio, né? E o povo se distanciando de Deus e o caos acontecendo no mundo. Mas como a Bíblia diz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né, ele viria dos altos céus, sararia a terra e curaria as suas feridas, né? Então, vale lembrar que devemos nos aproximar de Deus, né? Obedecer às leis de Deus, porque as leis de Deus são perfeitas, né?
Falar que enquanto o nosso coração for impuro e sujo, nossas maldades estarão incumbidas de fazer o resto, né? Então, na verdade, nós devemos nos santificarmos para que Deus possa agir no nosso coração e sermos libertos, né, para cumprir o propósito de Deus. Então, irmãos, chegando quase ao final desse livro de Juízes, concluindo aqui o estudo, né? Esse estudo 11º. Conclusão. As últimas palavras do livro revelam uma situação recorrente na obra. O povo de Israel havia perdido o caminho para a casa do Pai e permanecia afundando em pecados, né? Então nós vemos que o povo cada dia distanciando mais da presença de Deus. De alguma forma, sempre que o homem faz o que lhe parece bem aos olhos, faz o que é errado, né? Então, cada um fazia o quê? Como estava lá no capítulo 21. Vamos botar aqui o capítulo 21. Saí do texto aqui. Capítulo 21, versículo 25. Vamos lá. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos olhos. Toda vez que nós fazemos o que parece que estão fazendo certo, né, os nossos olhos, a nossa maneira, fazemos errado, né? Em que pese infidelidade e fracasso, temos que o Senhor permanece fiel, amando aos seus. A história da igreja através dos tempos tem sido assim com Lutero, Knox e Wesley como libertadores. A biografia de muitos cristãos que segue essa mesma sequência. Deus abre a porta para nos dar a sua graça para realizar grandes tarefas. Então não esqueçamos dele e começarmos a interessar-nos pelo mundo. Isso nos traz a perda e derrota. Mas Deus ouve o nosso clamor de arrependimento e de novo nos restaura o seu favor, né? Quando não há um rei, cada qual faz o que acha certo. Juízes 17, 6, 21, 25. Fracassamos reiterados, só destaco a necessidade que temos de uma liderança. Eis a razão porque precisamos do Rei Jesus. Entregues a nós mesmos, sucumbimos. Sob seus conselhos e direção, avançamos em vitória. Entenda isso. Então, irmãos, nós sozinhos não conseguiremos, né? Jesus mesmo disse que sem ele, sem mim nada podeis, né? Então, nós temos um rei, um líder, né? Que é Jesus Cristo, o seu Filho enviado, Filho de Deus enviado ao mundo para restaurar todas as coisas, né? E com certeza ele restaurará o mundo em caos e em perdição. Na verdade, irmãos, o tema é que os irmãos não estão dando para ver aqui. Aqui, ó. A solução é Jesus Cristo, né? A solução para a minha vida, para a sua vida, para a vida do nosso país, da sua cidade, do seu estado, só tem um nome. É Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a solução para tudo. É a nossa campanha de missões dos batistas brasileiros. Agora eu já quero levantar aqui, né? Essa campanha que creio que é uma das maiores campanhas de missões do Brasil desses últimos tempos, que fala exatamente, se você está procurando solução para o seu país, para a sua nação, para o seu estado, é Jesus Cristo, meu irmão. Não tem outro. Só o Senhor Jesus Cristo pode restaurar uma pátria caída, uma pátria que se tem imoral, né? Uma pátria que não tem esperança, e Jesus Cristo é a esperança, né, irmãos? Meu amigo, meu irmão, hoje não vou fazer aqui para pensar e agir, né?
Quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Quero orar ainda por mim e por você e pedir que Jesus... na verdade, essa semana é a Semana da Pátria, nós estamos fazendo hoje, nesse dia, né, no dia 7 de setembro de 2023, esse vídeo, essa videoaula, e quero orar por você, por mim e pela nossa pátria, né? Nós temos aqui a nossa bandeira brasileira, somos patriotas, somos servos de Deus, oramos pela nossa pátria celestial, mas também oramos aqui pela nossa pátria onde nós ainda estamos inseridos, né? Até que o Senhor nos leve para nossa verdadeira pátria, que é o reino dos céus, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor e bendito eternamente seja o seu nome. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais um estudo, uma videoaula. Quero agradecer primeiramente aos irmãos que ficaram até o fim desse vídeo e outros que passarão aqui, ó Deus, para ouvirem esta palavra sobre o livro de Juízes, né? Nós sabemos que a Bíblia ela é completa em toda a sua formação, né? Do Gênesis Apocalipse. Pai, obrigado pela Tua palavra, bendita palavra de Deus, o livro sagrado que nos foi dado e que fala do autor da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Desde o início, Senhor, a Bíblia fala de Jesus Cristo e termina falando de Jesus Cristo na sua vinda, que nós aguardamos, nós cristãos de todas as gerações, aguardamos esse momento inesperado em que o Senhor Jesus Cristo estará realmente a conclusão de toda uma obra durante milhares de anos. Pai, hoje quero te agradecer, te bendizer, porque o Senhor nos dá a inteligência, por nos dar a sabedoria, por estar, Senhor, nos direcionando para que possa abençoar não só a nossa nação brasileira. Pai, abençoa o Brasil, que o Brasil tenha o conhecimento que nós possamos dizer, a única esperança é Jesus. A única esperança para o Brasil é quando o povo brasileiro, Senhor, se voltar para aquele que veio, o motivo pela qual veio a este mundo, para que nenhum se perca, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o Brasil, Senhor, está inserido neste mundo, para que o Brasil e o mundo não pereça, mas tenha vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, só o Senhor pode revelar a bondade e o milagre, Senhor, da salvação. Só o Senhor pode revelar aquele a quem se achega a Ti com coração humilde e quebrantado, ó Deus, para ouvir. Abençoa a nossa nação, Senhor. Que essa palavra bendita do Evangelho se expanda em 4 cantos desta nação, norte, sul, leste, oeste, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja proclamado, divulgado, anunciado, ó Deus, em todos os cantos. Nenhum outro homem passou e se humilhou, e foi humilhado, e até hoje, Senhor, é zombado pelos que não crêem no poder da graça de Deus. Tenha misericórdia de nós, do povo brasileiro. Tenha misericórdia desse mundo, Senhor. A sua compaixão. Derrama o seu Espírito Santo, ó Deus, nessas nações, para que eles conheçam e saibam que existe um Deus, tanto nos céus como na terra. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se o nosso bom Deus nos permitir. Amém.